Então, vamos lá. Bem-vindos à Complexidade, aula 4. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Uma questão é a seguinte, a semana que vem é Carnaval, eu tinha me esquecido disso, porque foi suspenso o Carnaval esse ano, mas então a gente não tem aula terça, mas tem aula quinta, porque esse semestre está comprimido e não dá para... Normalmente fica essa dúvida, vamos emendar tudo. Mas não vai. Então, a gente não tem aula terça, tem aula quinta. Essa aula vai ser sobre o meião interessante. Deixa eu admitir. Eu já botei lá no Siga. Lá no Siga A, eu estou botando o tema sempre da próxima aula, então já as coisas para a próxima aula já estão lá. E é isso, vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Diga. O artigo que a gente tem que apresentar pode ser qualquer artigo que tenha a ver com complexidade? Sim. Então, tem aquele... No Google Drive eu tenho um arquivo, um monte de textos, qualquer um daqueles vale. Ou se você achar outro, só me consulta primeiro, porque só para eu ver se está no espírito. Então, inclusive, eu acho bom isso, porque às vezes você descobre uma coisa muito legal e que eu não sei, e para mim é bom também. Porque você já tem um? Eu pesquisei ontem, porque tem a ver com o tema da minha monografia, e eu estou pensando nele, mas aí eu vou ver e te aviso. Isso é uma ideia excelente, porque daí que alguma coisa que já tem a ver com algo que você tem interesse, que você vai usar melhor ainda, se for algo assim. Tá, então, antes de começar... o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre entropia também. Mas antes de começar, vamos só ver alguma das coisas disponíveis aqui. Então, assim, essa pergunta, artigos, onde é que você vai achar artigos? Um bom jeito de vir, eu já tinha mencionado isso, esse Complexity Digest aqui. Eu mencionei isso algumas vezes. É só um agregador de temas da Universidade Autônoma do México, é um cara chamado Gerson que faz lá. E de vez em quando eu venho aqui, basicamente ele vasculha a internet e acha coisas que têm a ver com complexidade, livros, conferências. E aquilo que eu falei, você vai olhando assim, de 10 coisas, 3 ou 4 vão interessar você, porque complexidade é muito abrangente, tem coisas que sempre vai ter alguma coisa que não interessa. Então, só vamos dar uma olhada aqui, só para ver o tipo de coisa. Esse aqui é um artigo, às vezes é artigo em revista, blog post, ou às vezes é um artigo acadêmico. Esse aqui é uma coisa sobre vacinas, inclusive é sobre novas variantes, e tem a variante brasileira. Então, sei lá, às vezes nem sei o que exatamente isso. Aqui o segundo é o artigo do Brian Arthur, que eu botei no programa, e na próxima aula talvez a gente vai olhar algumas coisas, porque a próxima aula é sobre isso. Nas primeiras aulas eu falei sobre complexidade, mas agora vamos comparar a complexidade com a economia um pouquinho mais de perto, ver onde é que os dois se encaixam. Então, eu fiquei sabendo desse artigo aqui, né? Ele está no nosso programa. Aqui foi uma conferência de redes complexas que aconteceu em 2020, e esse aqui são os proceedings. Proceedings é uma lista do que foi apresentado, então se você às vezes gosta de redes, você vai lá e vê. E muitas vezes, hoje em dia, a conferência está gravada. Isso é uma coisa que eu acho que vai mudar muito em academia agora, porque antes era assim, se eu quisesse participar de um negócio desses, ou mesmo só saber, eu tinha que ter um trabalho aceito, viajar para o outro lado do mundo, conseguir financiamento, ia ser uma coisa extremamente difícil, ia levar, sabe, eu ia poder fazer isso 1 ou 2 vezes por ano no máximo, com sorte. Agora não, agora com o Zoom e essas coisas, e a minha expectativa é que vai continuar assim para sempre. A gente vai viajar muito menos, que soa ruim, mas é bom porque você pensa assim, é um esforço tremendo, você viaja para o outro lado do mundo para apresentar um paper, e vai continuar tendo isso, mas vai ter muito mais, e aí abre acesso para todo mundo, é muito mais democrático. E um dos melhores jeitos de aprender realmente é você participar de uma conferência, ver outras pessoas apresentando nesse contexto de
não é que nem uma aula, porque uma aula está apresentando coisas que já são consolidadas, já são estabelecidas, mas uma conferência, alguém está na fronteira, está apresentando algo que pode estar errado, e muitas vezes vai estar errado, e outras pessoas vão criticar, mas é ciência, o processo de ciência sendo feito. Então, se você gosta de redes, teoria de redes, vale a pena olhar isso. Então, e às vezes quando aparecem trabalhos como esse, nem dá para saber exatamente o que é sem ler, mas vendo isso aqui, eu estou imaginando que é um estudo que alguém fez, usando isso que está cada vez mais sendo usado, e a gente vai ver isso aqui, de processar textos com computadores. Você pega grande corpus de texto, Wikipedia inteiro, né, tudo que foi escrito na área de física e processa com computador, Natural Language Programming e outras coisas assim, e tenta achar. E aqui o que eles estão tentando achar pelo que eu estou entendendo sem ler, quando alguém fala algo errado e a outra pessoa vem e corrige ele, qual que é o melhor jeito, qual que é o jeito mais efetivo de corrigir? Chegar lá e dizer, você é um idiota, você está errado, isso aqui é totalmente errado, ou você chegar lá com um jeitinho e tentar contemporizar um pouquinho, não sei como eles fizeram isso, mas parece que o tema é isso aqui. Então, o que tem a ver exatamente com complexidade? Tem essa ideia, uns métodos de complexidade estão ali, que é métodos computacionais, e a outra é você, essa interação de pessoas, e essa coisa de onde vêm as ideias, de onde surge novidade. Tem mais alguns aqui. Evolução. Esse é um livro que um cara lançou, Script Informatics, pelo que eu entendi aqui, imagens como grafite em parede, como é que isso evolui. E tem a ver com complexidade, que evolução um algoritmo de sistemas complexos evolui. Isso aqui é um podcast, é um episódio num podcast em que entrevistaram o Michael Levine. O Michael Levine é um biólogo, faz parte do Santa Fe Institute, então quem lida com quem tem interesse de ecossistemas como sistemas complexos, como é que ecossistemas emergem, quais as funcionalidades que emergem, acho que tem a ver com isso. Esse aqui é um livro que está sendo lançado sobre redes do Barabasi. Nós vamos ter muito contato com o Barabasi quando a gente chegar em redes. E é um livro, pelo que eu entendi, também lendo isso aqui, é sobre fazer redes de ciência, redes de citação. Então, eu publico um trabalho, eu citei 20 pessoas, essas outras 20 pessoas citaram outras, e esse tipo de coisa. E a pesquisa aqui qual que é a estrutura dessa rede de pesquisadores e como é que emerge novidade, onde que emerge novidade, como é que ela se propaga, por que algumas coisas são aceitas como sendo a literatura, a gente aceita, e outras são refutadas, esse tipo de coisa. Então, da interação de um monte de agentes cientistas, emerge a literatura, ou a ciência, ou a verdade, ou paradigma, seja lá o que for. Outra conferência, Autonomic Computing and Self-Organized Systems. Não sei muito bem o que é essa conferência, parece coisas de modelagem de pessoas que estudam trânsito, estudam movimento, sei lá, e etc. Tem inteligência artificial, ecologia. Eu acho que eu confundi aquele Michael Levine com esse Simon Levine. Acho que o cara do Santa Fe Institute é o Simon Levine, ele que é o cara de ecologia. Então, Michael Levine é outra coisa, sei lá. Mas então, o ponto é esse, que tem um monte de coisa interessante aí. Tá. Então, esse aqui é um instrumento interessante. Um outro, talvez vocês tenham visto isso, porque eu botei um link no programa, é um curso online de complexidade. Se não me engano, chama isso. Tem o Complexity Explorer, que é a parte didática do Santa Fe Institute, mas não é esse que eu quero. Deixa eu pegar aqui, porque eu já tenho ele baixado aqui.
Ele chama Complexity Economics Course. Deixa eu botar o primeiro. Ele é interessante que ele é bem feito até. O que me perturba um pouco nele é que eles resolveram, em vez de botar um narrador com voz humana, um cara que fala como se fosse robô, e eu não acho isso muito instrutivo. Mas deixa eu botar um pedacinho aqui. Eu tenho que sair e entrar. Toda vez que eu mudo o programa, eu tenho que sair e entrar. Eu tenho que compartilhar o som também. Deixa eu ver se vai aparecer o VLC ou se eu tenho que sair. Acho que eu tenho que sair e entrar. Então, peraí. Tem que sair de novo. Entra. Ok. Só não quero ver uns 2 minutos disso aqui. Esse é o primeiro, eu acho, o primeiro episódio. As advanced economies come to the end of the process of industrialization, and with the rise of information technology, we are witnessing the birth of a new type of post-industrial economy. It is built on services, fueled by information and knowledge, and it is increasingly integrated through global financial and supply chain networks. These huge changes in the deep architecture to our economies go far beyond our industrial paradigm and are necessitating a reimagination of the domain of economic science. General equilibrium models that were derived from classical physics got mathematized during the 20th century. These models give us a picture of the economy as composed of isolated, purely rational individuals, optimizing over a well-defined set of preferences, out of which we get a macro-level general equilibrium in a somewhat static and timeless economy. It was a paradigm that fitted well with industrial age mechanization. But today, the limitations of general equilibrium theory are becoming more apparent as we build new models to individual agents that have bounded rationality, driven by a diversity of motives that are interconnected and interdependent. And it is out of these nonlinear interactions we get the emergence of economic institutions as network structures that are far from equilibrium, in an economy that is constantly changing from internal drivers as it develops over time through an evolutionary process. This course is an overview to the new area of complexity economics, the application of models from complexity theory to the domain of economic science. The course is broken down into 5 main sections. We will start off with an overview to economic theory discussing our standard approach before going on to give a clear outline to the main ideas coming out of complexity economics. Next, we will borrow from behavioral economics to build up a more complex model to economic agents as we talk about the idea of bounded rationality, different theories of value, choice theory, and incentive systems. In the third section, we will be looking at nonlinear economics as we apply system dynamics to modeling microeconomic phenomena. We will be talking about how feedback loops create nonlinearity and the process of self-organization, out of which emerges non-equilibrium patterns of organization in the economy. Next, we will apply network analysis to modeling macro-level economic institutions such as markets. We will introduce you to the basics of network theory and go on to talk about economic networks, their topology, distribution, and dynamics. In the final section, we will be looking through the lens of complex adaptive systems theory to understand how whole macroeconomies emerge out of the actions and reactions of many different organizations. We will use the model of a fitness landscape in order to help us understand the process of economic evolution. This course is an overview to a broad area. It has been designed to be accessible, and we do not go into technical details. Okay. Então, na verdade, olhando agora, era melhor do que eu me lembrava. Os gráficos são excelentes, a voz é um pouquinho irritante, eu acho. Então, vale a pena. Esse tipo, aí você pergunta assim, mas então vou ver isso, vou ver as aulas, vou ler os textos. Não,
esse tipo de coisa, aprendizado, vem de você repetir e ver a mesma coisa de diferentes lugares e ver várias vezes. Então, ouça o Scott Page, né, leia os textos, tem a aula, então as coisas vão se repetindo. Por exemplo, ele mencionou agora Fitness Landscapes. A gente vai começar a ver Fitness Landscapes hoje. O Scott Page tratou, e a gente vai depois ver até mais matematicamente ainda Fitness Landscapes. Então, tá. Ainda uma terceira coisa, vamos ver aqui. Não, deixa eu ir aqui. Professor, você acha que o DuckDuckGo é tão bom quanto o Google? Não, ele é pior que o Google, mas pior, ele, quando eu preciso de alguma coisa muito difícil de achar, daí eu vou no Google, mas privacidade, DuckDuckGo é privacidade. Sim. Os bilionários não estão vendo o que eu estou fazendo, então eu acho essencial usar isso aqui. E para a maioria das coisas que você procura, tanto faz, né? Eu quero saber fazer torta de amoras e vou achar isso em qualquer lugar. Não preciso do poder do Google para achar isso. Eu gosto de pensar que eu sou diferente, eu não uso o programa que todo mundo mais usa. Então, aqui é só um exemplo de... Deixa eu achar qual que era o melhor aqui. Esse aqui é um exemplo que sempre quando você tem um curso de complexidade, alguém mostra... isso aqui são passarinhos, revoadas de passarinho, mas tem um nome em inglês que é muito bom, que é murmuration, murmúrios. Sabe aqueles passarinhos voando assim, fazendo? E parece que em Roma tem muito... E é um sistema complexo adaptável. Eles são vários passarinhos, e o comportamento individual deles segue regras simples. Eu vou mostrar depois que você pode modelar isso com 3 regras, só 3 regras, e emerge dessas regras simples da interação dos agentes umas coisas bonitas, padrões e com funcionalidade. A gente vai ver qual é a funcionalidade. Eu imagino que a murmuration, que o barulho que faz, parece que Deus está murmurando assim para você. Aí Deus está murmurando. Não sei se é isso, mas devia ser porque é poético. Professor, uma curiosidade agora, eu achei curioso isso. O John Nash, todo mundo conhece por causa da teoria de jogos, mas ele era grande matemático também da área de equações diferenciais parciais. E um dos estudos dele é em torno do comportamento das revoadas de pássaro. De pombos, principalmente. Curioso. Eu não sabia disso, interessante. Eu vi no filme, isso não aparece, né? E outra pessoa que tinha interesses meio parecidos com isso, eu vou até mencionar depois, não era bem isso, parecido com isso, o Alan Turing. Alan Turing tinha o interesse das manchas dos animais. Por que os animais têm manchas? Por que surgia aquilo? E ele modelou no embrião, ele foi estudar da vida onde é que aparece, quando as células estão fazendo meiose ou mitose, aquelas coisas, quando é que quebra a simetria e começa a surgir esses padrões, e ele modelou como químicos passando por cima das células, e aí os químicos passavam e gerava isso. E depois, claro, evolução seleciona, né? Seleciona quais que vão persistir ou não, mas o processo pode emergir padrões bem psicodélicos, só que eles não persistem porque não é evolucionariamente vantajoso. Vamos ver esse aqui, eu não sei se eu preciso liberar se eu preciso liberar o som de novo. Vou ser só uma vez. Então, tá cheio. Vamos lá. Each winter evening, attracted by the heat of the city, 5 million starlings stream into Rome. Before they roost,
their maneuvers create nature's greatest aerial display. Their iridescent plumage is lit up by the setting sun. But this spectacular performance isn't for fun. The peregrine falcon is looking for his evening meal, and he's hunting the world's best formation flying team. Their mesmeric waves confuse the peregrine. He can't lock on to a single target. To achieve such synchrony, each starling shadows 7 of his nearest neighbours. They react 10 times faster than any human pilot. To stand a chance, the peregrine must up his game. Despite his best efforts, the peregrine has been outmaneuvered and outperformed. Bom, uma lei sobre esse tipo de vídeo é que se o cara falar com sotaque britânico, tudo fica legal, tudo fica mais legal com animais. Não sei o que é, mas é assim. Então, várias lições ali. Então, comportamento coletivo acontecendo, emergindo da interação, seguindo regras muito simples. Nenhum passarinho está lá comandando. O cara lá, todos à direita, vamos, todos à esquerda. Não é assim que acontece, não tem controle centralizado. Isso é uma característica de um sistema complexo. E emerge esse comportamento, emerge os padrões, emergem estruturas, e elas servem um propósito. Não é que alguém treinou, né, que tem propósito. O jeito que fala isso, o jeito filosófico de falar não tem teleologia. Teleologia em filosofia é propósito. Elas fazem isso para escapar do falcão. Não, esse comportamento emergiu da interação, o comportamento coletivo emergiu, mas como serviu, não para servir o propósito, mas como serviu o propósito, aí persistiu. Aqueles passarinhos que faziam esse comportamento sobreviviam e se reproduziam. E os que não faziam não se reproduziam. Tem gente em complexidade que estuda isso. Lá no Santa Fé, uma das pessoas mais ativas hoje em dia, porque o que eu vejo lá quando você procura coisas, é uma cientista chamada Jessica Flack, e ela estuda isso, comportamento coletivo, desde animais e peixes e flocks e swarms e esse tipo de coisa. Até pessoas, por exemplo, você quando anda calçadas, quando você vai em cidades grandes, está lá em São Paulo, você está andando em calçadas, você está seguindo as regras mais ou menos que nem os passarinhos. Então, assim, minha primeira regra eu não quero esbarrar em ninguém, não encosta em mim, não quero encostar em ninguém. A outra regra, eu quero ir para frente, e umas 3 ou 4 regras simples assim. E aí emerge esse tipo de comportamento. Quando tem um semáforo, tem um grupo de pessoas vindo de um lado e outro de outro lado, você repara que rapidamente se formam umas filas, assim. Você não quer ser o primeiro, então você vai atrás da pessoa andando, essa pessoa abre o caminho, você vai atrás de um monte de gente e fica atrás de você. Então, cria esse comportamento coletivo que serve a um propósito, que é a negociação de duas multidões de pessoas que querendo ir em direções diferentes, é negociado muito tranquilamente através disso.
E aí emergem normas também. Quem mora numa cidade grande já sabe as normas. Por exemplo, você não tem coisas que você não faz, né, em determinada cidade. Quando você é um turista que você percebe isso, que você está sempre quebrando as regras, as pessoas estão bravas com você. Então, como é que emergem normas? Quando a gente for estudar a parte de cultura, de instituições, vai ter muito isso. Muitas vezes, normas são instituições, são regras, mas não são criadas por ninguém, ou não tem o Estado por trás criando elas. Mas regras emergem e a gente quer entender isso. Normas é um fenômeno auto-organizado, é uma emergência. Ainda, vamos só ver mais algumas coisas. O NetLogo, por exemplo, deixa eu abrir aqui. O NetLogo tem várias simulações desse tipo de coisa, e tem um de passarinhos, mas vamos dar uma olhada só porque é interessante essa ideia de toda a aula ver. Deixa eu ver se aparece aqui. Ver alguma coisa no NetLogo. E lembra, já estava lendo aquilo que eu falei na aula passada, aproveita o carnaval, talvez, a qualquer momento, assim, na próxima aula, quinta-feira, já pode ter alguém apresentando o seu negócio do NetLogo. Muito simples, é uma apresentação rápida, 10 minutos, 10, 15 minutos, contar a história, a história não, o que é, o que está modelando. Então, esse caso aqui o que é Flux. Não confunda, é Flux. Tá. Eu tentei mexer com isso hoje de manhã, mas esse aqui não é muito bom. Eu não achei. Eu sei que tem os outros bons. Eu já achei até um com 3 dimensões em que você consegue simular bem. Quer dizer, aquela mesma sensação que dá quando você vê os passarinhos de verdade apareciam aqui. Esse ou o programa não é tão bom, ou eu não consegui fazer. Então, você escolhe um número de... Então, vou botar uns 400. Então, tem 400. Aí você controla qual que é a distância para frente que eles vêm. Do jeito que está aqui, eles conseguem ver tudo em volta, até 5 patches. É porque isso aqui é um grid, né? 5 casinhas no grid em toda a volta. Você pode mexer nisso. Qual que é a separação mínima entre eles? E aí tem as 3 regras. Os passarinhos querem se alinhar, você quer estar na mesma direção que os outros. Se os outros coerência, alguma coisa assim, se os outros virarem, você quer virar junto, mas você quer manter uma separação, você não quer esbarrar em ninguém. Então, se você rodar... isso aqui é um Taurus, quer dizer, você vê, se tem um que sai de um lado do negócio, ele volta no outro. Então, a esquerda junta com a direita e o de cima junta com o embaixo, então fica que nem um donut, né? Uma rosquinha lá do Homer Simpson. E você vê que, mais ou menos, eles estão começando a fazer esses flux, e eu passei uns 20 minutos tentando mexer nos parâmetros aqui hoje de manhã para ver se eu conseguia fazer mais. Eles saem embaixo e entram em cima, mas não consegui fazer muito bom. Então, eu já vi uns outros programas de peixes que eu achei bem mais, parecia aquele do Nemo lá, da Dory Nemo, fazendo... Então, mas você vê, eles estão todos indo na mesma direção, mas eu acho isso ruim, eles estão demais na mesma direção. Né? Eles não estão virando rapidamente. Os programas mais complicados, você manda um predador aí, e as regras que eles estão seguindo estão aqui, né? Eles querem se alinhar, querem se separar e querem essa coesão, não é coerência, é coesão. Means that birds will move towards each other, nearby birds. Eles querem estar juntos, mas não encostar, e querem estar alinhados. Então, deixa eu tirar isso aqui. E mais uma só coisa, vamos ver antes disso. Aqui um vídeo também. Esse aqui chama Langton's Ants. Então, Langton é um desses caras do Santa Fe Institute, era um cara de computação, e ele fez
maintenance. Então, aqui, eu acho que foi ele que criou. Então, é um programinha de computador, então, que tem uma formiga que está andando. Eles vão descrever inclusive em italiano, se vocês quiserem. E vão seguir regras muito simples. Então, as regras estão aqui. Se a formiga encontrar um quadrado branco, ela vira para a direita, se encontrar um azul, e transforma o quadrado em vermelho. Se encontrar um vermelho, vira para a esquerda e transforma em azul. Então, alguma coisa assim. E vamos ver, seguindo regras muito simples, o que vai emergir. A gente vai ver o que vai emergir. E a coisa a ter em mente é o seguinte, que vocês vão ver que vai emergir alguma coisa, mas uma característica importante de sistemas complexos, que é o contrário de economia, da mais tradicional, é o seguinte, é que você tem um sistema como esse, aí se eu descrevo para você as regras. Então, as regras estão aqui desenhadas, né? Esses quadradinhos e setas. É como se fosse um fluxograma, um chart, dizendo o que você fazer. Aí você diz assim, bom, podia ter um cara mais inteligente do mundo, ele podia chegar e dizer assim, deixa eu examinar essas regras aqui. Sim, estou vendo o que vai acontecer. Estou vendo lá pela iteração 843 mil, e os números são esses, vai ter que ir bem rápido, vai começar a surgir um padrão que vai fazer tal e tal coisa. Você não consegue fazer isso. O único jeito de saber o que um sistema complexo vai fazer é rodando o sistema. E às vezes a gente fica meio decepcionado com isso, porque a gente, como economistas, a gente gostaria de pensar, não, você pega o sistema e só olhando as regras de como funciona o sistema eu consigo prever o que vai acontecer. Eu consigo dizer as características. Um sistema complexo, tipicamente, você não consegue. Você não consegue. O único jeito de saber é rodando o sistema, né? Que é meio bruto, né? Meio ignorante. O único jeito que eu tenho de saber é rodando o sistema. Eu tenho que fazer passo a passo para saber. Sim, a situação é essa. Então, deixa eu botar aqui. Acho que esse não tem sol, é só ele aparece escrito. Ele já vai escrever. Cosa sta roba? Então, tá, levou 10 mil passos e aí emergiu um padrão ali. E esse padrão podia servir, por exemplo, ele pode estar carregando informação, ele bate em outro sistema. Tem gente que brinca de fazer computação com esse tipo de coisa. 3 cores. Pense isso como uma interação entre pessoas passando
vírus um para os outros, mas nunca acontece nada, que nem a gente estava, mas de repente a combinação de vírus entre um e outro vai dar sabe? Bom, aí chegou 1 milhão de passos e não aconteceu nada, mas de repente vai calhar de dar as situações corretas que emerge um padrão. Esse padrão é Covid, por exemplo. Ou é alguma coisa boa. Ou é uma fofoca que espalha, uma ideia que pega. Quer ver outra coisa que você pode pensar isso? É um monte de gente juntas, uma multidão, e tem gente querendo fazer uma coisa, gente querendo fazer outra, e de repente calha as pessoas estão seguindo a regra simples. Se todo mundo ficar bravo, eu também fico bravo. Se todo mundo cantar, eu canto, etc. Mas de repente fica violento a multidão. E esse padrão é todo mundo organizado linchando alguém. De repente, ali, as condições estavam corretas. Outra coisa típica de sistemas complexos, aí a gente vai ver isso com os landscapes, é que, em geral, não existem padrões, não existem ideias, não está emergindo nada, o que está emergindo não tem propósito nenhum, valor nenhum, funcionalidade nenhuma. Mas, no meio desse landscape grande, tem funcionalidades. E aí, isso aqui parece que virou tem gente que faz isso, fica dias e dias fazendo isso, e com a comunidade, aí você faz um mais bonito que os outros e manda para os outros, etc. Eu achei um em 3 dimensões, mas nem que dá para até fazer em 4 dimensões, onde você pula para um outro quadrante. Bom, deixa eu parar. Ok. Tá, alguém falou aqui, a Mayra Cruz Viana quer apresentar o modelo Rebellion. Ótimo. Eu estava falando mais ou menos sobre esse Rebellion, né? Então, já vou botar aqui. Então, na quinta que vem, você pode fazer 1 ou 2 por aula, talvez até 3. Eu quero só voltar um pouquinho à entropia, porque quando eu estava dando a parte de entropia da aula passada, aí que eu notei que eu usei os slides errados, eu usei os slides que quando eu dou economia brasileira, eu dou 2 aulas de complexidade, eu queria falar sobre entropia, mas não queria usar muito tempo. Então, deixa eu só voltar à entropia, tem algumas coisas aqui que não teve no outro. Então, a gente viu o que é entropia, né? Segundo a lei da termodinâmica, desordem acontecendo, uma inexorável caminhada para a desordem. Eu vou falar sobre a história hoje, eu fiz um esqueminha para entender a história melhor. E aqui está o Isaac Asimov explicando o que é entropia, né, segundo a lei. Então, vamos lá, entropia, então, visualmente um pouquinho para ajudar a entender. Quando se derrete um gelo, quando você põe café no leite, você joga café no leite e você vê a entropia aqui. Entropia é quando tudo virar uniforme, né? No começo tem certos padrões bonitos, tipo isso aqui, né? Tinta caindo na água, você tem uma ordem, né? Algum tipo de padrão, estrutura, mas eventualmente a entropia, inexoravelmente a entropia vai aumentar e virar entropia máxima, a água toda vai estar azul claro. Vê se você consegue entender isso. Tem que ler umas 2, 3 vezes para entender. Isso é Groucho Marx. O tempo voa como uma flecha. Isso quer dizer aquele ovo do vídeo da aula passada que você logo no começo começa, ovo, está batendo ovo, mas peraí, tem uma coisa esquisita. Que coisa esquisita é essa que você via que estava você sentia que ovos não fazem daquele jeito, né? Que nem o café não passa de bege para separado. Então, time flies like an arrow. Então, tem uma direção do tempo. Fruit flies like a banana. Se você não entendeu, tenta em português. Tempo voa como uma seta.
moscas de fruta adoram uma banana. É isso que ele está dizendo. O flies é um substantivo e não um verbo. Então, a história do Isaac Asimov é essencialmente isso. São pessoas se perguntando mais ou menos isso e aí resolvendo perguntar para o computador. Esse é um garotinho físico antes. Esse aqui também. O seminário de entropia vai tendendo à desordem. Então, a entropia passa de ordem para desordem. Então, a entropia é desordem. Já volto para esse. A gente viu isso na aula passada. Esse aqui é um negócio que também é muito comum em complexidade você ouvir falar sobre isso. É Maxwell's Demon. Esse é o Maxwell, que é o... Lembra quando fez vestibular? As leis de Maxwell, eletricidade, sei lá, magnetismo, sei lá. Mas é um exercício, um thought experiment, um exercício de pensamento que ele fez. Então, a ideia é o seguinte, que você tem uma caixa que tem gás dentro. E o gás são moléculas que estão pulando de um lado para o outro. E as moléculas podem estar aquecidas, são as vermelhas, em que elas se mexem muito, ou elas podem estar frias, em que elas não se mexem tanto. E se você só tem isso, estão lá e vão se misturar, a entropia vai fazer com que fiquem uniformemente, mais ou menos uniformemente divididas ali. Aí o experimento dele é o seguinte, é um pouquinho esquisito isso aqui, na verdade. Ele imaginou assim, se eu pegar esse vaso com esse gás e dividir no meio, e eu só tenho uma portinha entre os dois, essa portinha é infinitamente leve, tá? Essas coisas de física, né? De vacas esféricas, infinitamente leve. E tem esse demon, esse demônio. O demônio não é um malvado, não é um diabo, ele é só um ser. E ele abre e fecha a portinha e suponha que ele consegue fazer isso sem gastar energia nenhuma. Essa amostra, para mim, derrota todo o propósito, mas tudo bem. Então, ele não vai encostar nas moléculas, mas quando ele vê uma vermelha vindo, ele fecha, e quando ele vê uma azul vindo, ele abre, e aí ele consegue separar as quentes de um lado, as frias do outro. No momento que você tem isso, olha, ele reduziu a entropia, né? Ele tem ordem agora, ele tem um padrão, quente em cima, frio embaixo, e quando você tem isso, você pode extrair trabalho disso. Você põe um reatorzinho, um dínamo entre os dois, ela vai fluir naturalmente do quente para o frio, eu acho, do frio para o quente, e vai rodar o motor e você extrai trabalho. Então, quando você reduz a entropia, daí você consegue tirar trabalho daquilo ali. E é um paradoxo, isso é considerado um paradoxo, porque como que você conseguiu trabalho sem energia? Você conseguiu energia sem energia. Você vai... E durante um tempo isso era um paradoxo. Para mim nunca foi um paradoxo, porque, claro, você inventou um demônio resolve qualquer coisa. Mas, aparentemente, a solução para o paradoxo a ideia é o seguinte, é que o demônio, mesmo que ele não gaste energia abrindo e fechando, ele tem que gastar energia para adquirir informação. Então, aqui tem matéria, energia e informação, aquela trilogia no qual o universo funciona. Todos os sistemas complexos são feitos dessas três coisas. Então, você precisou ter informação, então você está aumentando a entropia, você está, de certa forma, gastando energia ao obter informação. Informação é energia, nesse sentido. A gente já viu isso, entropia. Esse aqui eu acho que eu não mostrei na aula passada. Eu pensei nisso, entropia, então. Aqui o Tom R está... Essa é para mostrar, é possível, em bolsões, que nem o cara falou no vídeo na aula passada, é possível, você encontra a entropia. Então, ele aqui se esforçou, acordou cedo, malhou, foi disciplinado, e ele foi contra a entropia. Ele gerou mais ordem, né? Só que ele não violou a lei da termodinâmica, segundo a lei da termodinâmica, porque, no grande esquema das coisas, é um sistema aberto, ele gastou energia para fazer isso, e, eventualmente, vai reverter, é o que eu fiz aqui. Então, desculpe, Tom R, mas vai tudo rapidamente. Basta se relaxar um pouquinho, vai voltar. E, aliás, vai ser pior do que isso. Vai ser isso aqui. Então, entropia é inexorável.
Então, se você for um físico desse, um cara de complexidade, sabe como é que um cara de complexidade faz um galanteio na rua? Então, passa alguém assim, aí ele fala, você é um bolsão de ordem. Né? Como é que o cara falou? No vídeo tinha uma expressão assim, você é um bolsão em que entropia foi reduzida. Então, tenta fazer isso para galantear alguém, talvez funcione. Aí eu botei só um monte de coisa aqui. Eu queria falar sobre ordem. Então, ordem, olha isso aqui. Isso aqui está invocando já outra coisa, que é a evolução, que a gente vai chegar lá para frente. Mas olha só isso aqui. Olha esse bolsão de ordem aqui. Fica abismado. Olha esse bolsão de ordem. A entropia teve que ser revertido tremendamente. Olha as mãos, olha o zoião, a orelha. Isso aqui eu mencionei na aula passada, que não deve existir, isso aí foi inventado, que nem o homem para a lua, isso é uma invenção. Sei lá o que é isso. Isso aqui também não sei. Uma pulga com bigodão. Cabeças marcianas. Isso aqui é ordem, né? Estrutura, padrões. E pode até falar, eu tenho evitado de falar, mas beleza. Né? Beleza, a gente quer saber de onde vem beleza, de onde vem novidade. Então, alguém reverteu a entropia aqui num bolsão, gerando mais desordem em outro lugar, e fez aqui essa música. Aqui fui eu que fiz, eu reverti entropia aqui e gerei essa ordem aqui, essa novidade. E uma cidade está fazendo em escala massiva. Pegou energia, pegou informação, pegou materiais e criou esse bolsão, aqui um bolsão muito grande de ordem, e está aí. E como a gente vai ver, eu acho que o primeiro paper que a gente vai ler, de fato, um paper, vai ser um sobre cidades, sobre escala de cidades. Porque tem cidades muito grandes, cidades menores. E o que cidades fazem? Qual é o propósito de cidades? O que emerge em cidades? Então, complexidade gera. Quais são os fenômenos emergentes? Ordem, padrões, estruturas, forma, desenho, método, propósito. Emerge propósito. Não é que surgiu porque alguém teve o propósito. Surgiu evolucionariamente, por mutações, por erros, mas por recombinação, acima de tudo, mas teve um propósito. E beleza. Pode botar beleza assim, um poema. Um poema é belo. Ou, inclusive, já que para os poetas beleza é verdade, tá? Então, beleza e verdade está fazendo isso, são fenômenos emergentes. Novidade. A pergunta é, então, como que surgiu isso tudo? Quem fez isso? E aqui eu estou fazendo a referência ao Turing, lembra que eu falei que ele tinha um interesse muito grande de como que surgiam esses padrões aqui? E ele fez equações diferenciais de reação e difusão, químicos passando no embrião e gerando essas coisas, depois a evolução selecionando. Então, quem fez tudo isso? Bom, você pode ter uma resposta para isso, várias sociedades têm respostas diferentes para isso aí, algumas são mais metafísicas do que outras. Aqui em complexidade a gente quer achar que tudo isso emergiu através de interação de agentes diversos, local, sem chefe, sem controle centralizado, levando à emergência disso tudo, de música, de ciência, de bichos e cidades. E por que esses padrões e não outros? Por que emergiu isso e não outras coisas? Aí a resposta vai ter bastante a ver com evolução. Você vê que naquele curso online, a quinta parte era sobre adaptive system, complex adaptive system. Então, era sobre evolução. Então, a evolução é uma parte muito... As coisas emergem por interação, mas o que persiste, o que continua, o que é reproduzido é por evolução. Então, você tem a emergência e depois tem a evolução. E aí, eu tentando responder isso aqui, em parte, então, reconhecendo o barbudo. Isso é lá no Museu de História Natural de Londres. E então é Darwin. E eu fiquei chocado que eu fui lá, eu tinha filhos pequenos, vamos ver o museu. Eu disse, vamos ver um museu divertido, não esse museu. Mas aí eu fiquei chocado, que eu pensei que eu tenho uma visão do mundo hoje em dia que
eu quero explicar tudo, essas perguntas como isso aqui, como surgiu isso, por que esses padrões não outros. A resposta para mim é sempre evolução. Tem emergência, tem evolução. E eu falei, eu vou no Museu de Londres, que é o maior museu de história natural, e vai ter evolução para tudo quanto é lado. Vai ser uma história de evolução. O museu é uma ode, é uma igreja à evolução. E eu olhava e não tinha evolução em lugar. A única coisa que tinha de evolução aqui era mostrava assim, os bichos sensacionais e a minha pergunta, por que o bicho tem essas unhas? Por que o bicho é assim? Por que esse bicho vive em tal lugar? E não tinha uma explicação invocando o algoritmo darwiniano, algum algoritmo evolucionário. E só no final, lá na escadaria, tem o Darwin aqui, e atrás do meu ombro tem uma pintura do Wallace. Né? O Wallace é um outro cara que fez a mesma teoria ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que quando a gente for estudar de onde vem novidade em ciência, em ideias, a gente vai ver que ideias tendem a surgir ao mesmo tempo, porque elas não surgem do gênio, do talento de alguém. Elas surgem que essas pessoas estão recombinando coisas que já existem. Então, o Darwin está aqui, ele está lendo Malthus, está lendo outra coisa, e o Wallace está aqui também está lendo Malthus e lendo outras coisas. Não é uma grande coincidência que os dois vieram com a mesma ideia. Eles estão com, né? Se eu puser em frente de você ovo, farinha, leite, açúcar e chocolate, e puser a mesma coisa na frente de outra pessoa, não é uma grande coincidência que, de repente, os dois vão fazer um bolo. Ah, que coincidência! Ninguém falou com ninguém e surgiu isso aqui. Então, ideias são isso. Vai no Wikipedia e faz assim, simultaneous ideas. Você vai ficar chocado com quantas ideias, desde as teorias de... cálculo. Quem inventou cálculo? Newton inventou cálculo. Não, foi Leibniz. Tem os newtonianos e os leibnizianos que gostam do desenho e o que gostam de fazer derivada com o ponto. Os dois ao mesmo tempo. E não é por coincidência, porque essas coisas estavam no ar e novas ideias vêm através de recombinação. Aí, só acabar essa parte aqui, tem um ditado famoso com esse pessoal de complexidade e física, é it from bit. It from bit. Então, o que quer dizer it from bit? Bit é tipo bit de computador, é um 0 e 1. Então, uma chave 0 e 1, booleano, falso, verdadeiro, sim, não, preto, branco. E it from bit quer dizer que o universo veio de bits. O universo é feito de pequenas... você pode codificar o universo num bit string. E a gente vai fazer isso com paisagens fitness landscapes. A gente vai começar hoje. Hoje a gente não vai fazer com bits, mas mais para frente a gente vai fazer. Então, quem falou isso foi Archibald Wheeler. E ele está explicando it from bit. Otherwise, né, que todo o universo... Você pode ver, o universo é o resultado de computação. Então, de vários bits que se encontraram, é meio essa ideia de recombinação gerando outras coisas. Tá, isso aqui tudo a gente já viu. Só quero realçar essa parte, que a gente viu isso na aula passada, essa entropia. Então, existe uma fórmula de entropia. O Claude Shannon criou, ele é considerado, o paper em que ele criou isso, é considerado, em muitas pessoas em matemática ou em física, especialmente nessa área de comunicação, não comunicação como jornalismo, mas como estudar teoria da informação na comunicação, é considerado o paper mais importante jamais escrito, onde ele consegue, ele quantifica, como é que eu pego uma mensagem. Qualquer mensagem, pode ser algo falado, algo escrito, algo dito, bandeiras, fogos, tambores, e como é que eu quantifico quanta informação tem lá. Então, a fórmula é essa, e a gente vai ver isso quando a gente for ver teoria da informação mais para frente, mas para acabar com uma poesiazinha legal, então, aqui está um limerick falando assim, então, o Weaver, a gente vai ler o texto do Weaver. O Weaver era assim, um grande cientista em 1948 nos Estados Unidos. E os Estados Unidos acabou de sair da Guerra Mundial, ganhou a guerra e ganhou com tecnologias baseada em física, em Projeto Manhattan e essas coisas. Então, está aquele otimismo do poder da ciência. E ele vai escrever um manifesto, a gente vai ler esse manifesto mais para frente, ele está dizendo assim, tudo que a gente conseguiu fazer foi baseado em teorias da simplicidade. O
quer dizer, teorias lineares, é mais ou menos onde a economia está. Não é que são simples, não é que são banais, são grandes teorias, puseram o homem na Lua, vão botar o homem na Lua e outras coisas assim, mas são simples, são lineares e o futuro da ciência é ele está dizendo complexidade, ele está fazendo um manifesto a favor de complexidade, ele vai sobre, esqueci o termo, incerteza organizada, alguma coisa, que tem incerteza desorganizada, que é caos, você não sabe nada, mas tem incerteza organizada, que ele quer dizer complexidade. Então, Weaver era esse. Então, o Shannon fez a teoria de informação, Weaver, então. Shannon and Weaver and I have found it instructive to try to measure sagacity, conhecimento, and channel capacity with sigma pi log pi. Então, eu esqueci de falar para vocês, mas tem outra coisa no curso que vocês têm que fazer. Vocês vão ter que tatuar o Path Doubling Route to Chaos no braço de vocês. Isso vale nota, né? Porque daí, quando daqui a anos vocês vão estar na praia, assim, vocês vão encontrar alguém, vai ser assim, o sinal secreto de que você é um cara de complexidade, uma pessoa de complexidade. E a outra coisa que você tem que tatuar em algum outro lugar é esse limerick aqui, do Shannon and Weaver and I. Depois vai ter outras coisas ainda, então reservem espaço. Isso é brincadeira, hein? Não me venham com essa tatuagem depois dizer que fui eu que fiz. Ok. Então, vamos voltar para o... Vamos ver as coisas do Scott Page um pouco. Então, aqui são duas coisas que eu quero ressaltar. Eu quero ver rapidamente esses fitness landscapes, paisagens adaptativas. Em português não soa tão bem. Porque elas são uma metáfora muito poderosa. Então, um lugar onde tem uma descrição disso é o áudio do Scott Page, está lá no Google Drive, tem o curso dele, acho que é o segundo palestra dele, leva 20 minutos, meia hora. Mas eu só vou mostrar como uma metáfora mesmo. Mais para frente, a gente vai ver isso como de uma maneira um pouquinho mais rigorosa. Tem um paper recente que eu fiz onde eu modelo cultura e eu uso fitness landscapes, só que aí não são mais paisagens, viram hipercubos booleanos. É legal falar isso, né? Hipercubos booleanos para modelar cultura e a distribuição de cultura ao longo através dos países. A gente vai ver isso mais para frente. Então, a ideia é a seguinte, é que tem paisagens simples, acidentadas e dançantes. Acidentadas, em inglês falam rugged landscapes. Então, como é que é isso? Aqui está uma paisagem, suponha que no plano, o chão aqui, o hiperplano horizontal ali, suponha que lá é o espaço de desenho. Isso é uma coisa que vai ser recorrente, é um modo de pensar, não é de complexidade, se usa muito, a gente usa isso quando faz um teste P, por exemplo, a gente está pegando tudo que poderia acontecer, todos os coeficientes que poderiam acontecer, e eu quero ver qual é a distribuição de tudo que poderia acontecer, e o meu coeficiente deu tanto, e qual é a probabilidade de eu ter tirado um coeficiente maior do que um determinado valor. Então, é um jeito de pensar. Isso remete... tá. Eu esqueci do... Tá, eu volto depois para o Asimov. Isso remete à história do Jorge Luiz Borges, a Biblioteca de Babel. A Biblioteca de Babel, essencialmente, é o espaço de todos os livros, não me lembro se era 400 páginas ou 500 páginas, eram todos os livros de 500 páginas com um fonte de tal tamanho possíveis de serem escritos. Então, com um alfabeto com 26, 27 letras, um espaço e mais uns 10 símbolos. Então, ver todas as combinações possíveis. É praticamente infinito. Então, esse é o negócio da Biblioteca de Babel, é praticamente infinito. A grande maioria dos livros não tem valor nenhum, e o que a paisagem vai estar medindo aqui é alguma medida desse valor. Só que a gente não vai usar valor, não vai usar eficiência, a gente vai usar fitness. E o que quer dizer fitness? Pensa a palavra fitness, não é a lei a sobrevivência do mais forte, como a gente costuma dizer.
não é o mais forte, é a sobrevivência do mais adaptado. Mais adaptado ao quê? Mais adaptado ao meio ambiente. O meio ambiente apresenta um monte de problemas e desafios. Então, se for um animal, é porque tem predadores, é porque falta comida, não tem água, tem raios, tem um monte de perigos e coisas. Então, qual o desenho de um animal que é mais adaptado àquele meio ambiente? E o que é mais adaptado em um ambiente pode ser, né, põe um leão, que é extremamente adaptado para a savana do Serengeti, e não é adaptado para estar no mar, para estar nas montanhas de algum outro lugar. Então, o plano tem todos os desenhos e mais. Cada desenho é vizinho de desenhos quase igual a eles, onde só muda um pouquinho. Então, se fosse a Biblioteca de Babel, eu ia ter assim, a Bíblia em um lugar, a Bíblia verdadeira, e em volta dela ia ter Bíblias quase iguais, mas com umas pequenas mudanças. Então, na verdade, magicamente não dá de botar todos juntos num plano, não funciona, porque são tantos, mas suponha que sim. Por isso que eu uso hipercubos depois. Então, você tem isso, e é quase infinitamente grande esse espaço de probabilidades, e a paisagem mostra para você, aqui tem um livro, ou um desenho de animal, ou uma música, ou um poema, ou uma teoria, ou então uma cidade, ou sei lá, qual for o objeto, que tem alguma funcionalidade, que tem alguma beleza, que tem alguma novidade, alguma coisa que torna ele fit. Mas torna fit como? Como é que torna fit? Torna fit porque esse livro vai ser reproduzido. Sabe, o livro que não diz nada, que é só um monte de letras, ou que está quase todo vazio, ninguém vai pegar e ler aquele livro e reproduzir. Um animal que não é fit para o ambiente dele não vai reproduzir. E etc. Então, agora, vamos voltar para os nossos 3 tipos de paisagens. A paisagem simples é essa. Ela tem pico único, ela tem um máximo global, e é muito fácil achar ela. Porque se você está em algum lugar, você simplesmente diz, você pega o gradiente, pega a primeira derivada mais alta à sua volta. Você vai pegando a primeira derivada em volta de você, escolhe a derivada mais alta e vai naquela direção. Tira a primeira derivada lá e vai seguindo, e eventualmente você chega no pico mais alto. Então, a paisagem simples representa um problema fácil de resolver. Por isso que é simples, é fácil de resolver. É um problema simples. E repara, em economia, a gente força os problemas que a gente vê, por exemplo, resolve essa maximização sujeita a restrições. A gente força ela a ter esse formato aí. Como que a gente força? Quando a gente fala assim, essa função suponha que ela é contínua, 2 vezes diferenciável, monotônica, convexa, todas aquelas exigências que a gente faz por premissa, não porque a gente acha que reflete bem o mundo. A gente faz por premissa porque daí facilita muito a matemática. Ela garante que o problema tem uma solução só, né? Então, aqui está um problema que o Scott Page dá assim. Você tem um monte de carvão e você quer botar o carvão no seu caminhão, e o seu problema é, eu quero fazer uma pá ótima. Qual é o tamanho de pá, formato de pá para eu fazer isso? Então, no extremo, aqui os desenhos estão colocados em forma do tamanho da cabeça da pá. A primeira é só um cabo, a última é uma pá de neve. E qual que é melhor? Então, você vê, é quase um problema fácil de resolver linear, por isso que chama Mount Fuji. Esse é o Mount Fuji, ele é bem simétrico, tem pico único. E o cabo não é bom, que não dá para pegar o carvão. A outra é muito pesada, ela é boa para neve, mas não é boa para carvão. E o ponto ótimo, o desenho ótimo, tá ali no meio. Então, é fácil resolver. Bati o olho e resolvi o problema rapidamente. É isso que eu falei aqui. Isso aqui eu peguei lá do Wikipedia, assim. Repara aqui que ele fala assim, então, esse modelo é o de Bruijn, um dos modelos mais importantes, mais bonitos em economia, incrivelmente poderoso. Ele mostra que existe um equilíbrio
em determinadas circunstâncias, que é o teorema da mão invisível, que existe um vetor de preços que faz todas as ofertas e demandas serem compatíveis. Só que ele fala assim, in general, there may be many equilibria. However, with extra assumptions on consumer preferences, utility function strongly concave, twice continually differentiable, aí você garante que tem um equilíbrio só. Então, repare, diz assim, olha, pode ter muitos equilíbrios, a gente não tem muito como dizer o que vai acontecer, mas se você forçar essas premissas, aí tem um pico só, aí a gente resolve. Claro que dá para entender, era importante ter esse modelo assim, porque daí justamente a gente entende a importância das premissas. Mas muitas vezes na economia a gente se esquece disso e acha que isso é uma representação de todos os problemas que encontra. O mundo, em vez de ser a maioria dos problemas que a gente encontra, não são problemas Mount Fuji, são rugged landscapes. Então aqui está você vê, mesmo tem o plano de baixo com todos os desenhos possíveis, e se você começar em qualquer lugar aqui, é muito improvável que você vai começar logo no pico global. Suponha que esse aqui seja o pico global. Esse é o melhor desenho do nosso meio ambiente, esse aqui é o melhor desenho, mas eu comecei aqui e agora é muito difícil chegar lá. Porque, para começar, o landscape é quase infinito, eu não vejo quase nada, e eu não vejo o landscape, na verdade. Por exemplo, se eu estou desenhando alguma coisa, fazendo um bolo, escrevendo uma poesia, eu não vejo o espaço de bolos. O que eu vou tentando é mexer naquilo que eu sei, ou eu posso tentar inventar alguma coisa e eu vou cair em algum lugar, eu vou fazer outro desenho. Mas não é fácil, se precisa de um algoritmo que ajude você a achar outros picos. E o perigo a quase certeza que você vai parar num pico inferior. Você usa aquele algoritmo de seguir a primeira derivada, onde está, você vai subir, e lembra, o mais alto, o mais fit, o melhor que vai ser, mas eventualmente você vai ficar preso no pico e dali você não tem como sair, ou mesmo se você souber que tem um desenho, um pico maior ao lado, tem um ali, às vezes vai ter que descer num vale, e esse vale pode ser fatal. Um jeito que eles falam assim, que pode ter uma névoa assassina no fundo dos vales. Então, para eu passar desse pico que eu estou preso em outro pico um pouquinho mais alto, que está até próximo, eu não consigo chegar lá porque eu tenho que piorar muito antes de subir. E quando eu pioro, é porque eu não me reproduzo. Eu não estou adaptado, e quem não está adaptado não se reproduz. Então, e o claim, que a maioria dos problemas... Então, isso representa um problema difícil, um problema complexo. Não tem uma solução até tem uma solução que é melhor que as outras, mas é muito difícil achar, quase impossível achar. Eu posso ficar preso, é muito difícil. E um bom algoritmo para usar aqui é evolução, porque evolução é o algoritmo em que eu estou recombinando localmente, então eu tendo a subir os morros onde eu estou, e se eu ficar preso, parte do mecanismo de evolução é mutações. As mutações são saltos. Então, a mutação é um salto cego, mutação genética, a mutação é um salto cego, mas ele me tira do meu pico e me leva para outro. Então, evolução é um jeito que me permite escapar desses picos únicos e vasculhar uma área maior. E evolução ainda, ela tem essa capacidade de fazer o trade-off entre exploração, tem que ser em inglês, exploitation, é quando usar a ideia que eu já tenho, o desenho que eu já tenho, eu estou no pico, então é relativamente bom. Então, eu quero usar, não quero mudar muito, porque isso está funcionando, mas eu consigo explorar um pouco. Eu quero exploit, usar, repetir, mas eu quero explorar, para ver se tem algo melhor em volta. Então, a evolução é muito bom para o trade-off entre exploration and exploitation da paisagem na busca de novidade, na busca de padrões, na busca de funcionalidade. Isso aqui é uma metáfora muito boa para pensar em sistemas complexos, nessa busca de funcionalidade de padrões. Quem inventou isso primeiro é
cara lá na década de 30 que chamava Sewall Wright, parece que era assim, um mega biólogo, era filho de outro. Se você ler o Book of Why, do Judea Pearl, ele é um dos caras que inventou um monte de coisa em estatísticas lá no começo. Sempre o nome dele aparece em lugares que eu nem imagino. Então, paisagens acidentadas como essas aqui. Tudo isso aqui eu já falei. E existem paisagens caóticas. Suponha que para você passar da paisagem Mount Fuji, é como se você estivesse virando um botão, em que esse botão, a Mount Fuji vai ficar cada vez mais rugosa, ela vira um rugged landscape, e se você continuar virando mais ainda, ela vira um monte de agulhas. E depois eu vou argumentar o que está causando isso, quando a gente for ver isso mais matematicamente. E numa paisagem caótica, você não consegue sobreviver. Simplesmente você não tem solução para os seus problemas e você vai estar fadado a se extinguir. Então, é um contínuo entre problemas fáceis, problemas complexos e problemas impossíveis. E lembra o que o Dave Christensen falou na aula passada? Esse vai ser o próximo grande tema do Scott Page. Tudo de interessante em complexidade, tudo de interessante no universo está no meião interessante. Meião interessante, ele usou o termo Goldilocks Conditions. Como é que é Goldilocks em português? Cachinhos dourados. Então, ela chegou, tem o mingau do papai, que é muito quente, o mingau da mamãe, que é muito frio, e o mingau da Goldilocks, que é perfeito. Não é muito quente, não é muito frio. A cama do papai era muito dura, a cama da mamãe era muito mole, e a da Goldilocks. Então, tudo tem que estar perfeito. As coisas interessantes acontecem nesse meião interessante, não nos extremos. E aí, a próxima complicação é dizer, poxa, então uma paisagem rugosa já é complicado. Você está preso nesses picos globais locais, mas fica mais difícil ainda porque, na verdade, as paisagens dançam. As paisagens não são fixas. Esse seu desenho que está funcionando hoje, o desenho do seu fenotipo, do que você está fazendo, está funcionando nesse meio ambiente, mas o meio ambiente muda. O meio ambiente muda porque o clima muda, ou porque os seus competidores estão fazendo outra coisa, ou porque surge uma presa diferente, e aí o que era um bom desenho deixa de ser, e o que não era pode vir a ser, então, e está constantemente mudando, nunca chega em equilíbrios, e você está sempre buscando alterar, evoluir na direção do novo ambiente que existe. Tem um paper muito bom do Nathan Nunn, você deve ter ouvido falar do Nathan Nunn, ele é o queridinho de economia hoje em dia, lá de Harvard, ele faz muito trabalho sobre economia de cultura e outras coisas, era o keynote speaker na ANPEC recentemente, e ele tem um livro em que ele e a Paula Juliano, eles pegam assim, a história da humanidade, quebram em 500 e 500 anos, e eles pegam uma medida, olha só, isso aqui, eu não tenho dados, onde é que eu vou arrumar os dados? Os dados que eles foram arrumar. Quebram em 500 e 500 anos, eles têm uma medida de quanto que o meio ambiente estava mudando nesses 500 anos. Sabe que o clima na Terra, assim, nesses 500 anos mudou muito, depois teve grande estabilidade por 500 anos e etc. Aí eles pegam surveys, hoje em dia, para vários países, e eles pegam a medida que eles fazem de se o brasileiro é tradicionalista, o americano é menos tradicional, o sueco é bastante não tradicional, quer dizer, está aberto a ideias novas. E eles mostram que existe uma correlação bem grande, de uma maneira muito rigorosa, estatística, econometria, mostrando que quem é descendente, e não é nem por país, parece que é por povos, quem é descendente de lugares onde o clima mudou muito rapidamente, tende a ser aberto. Por quê? Porque as normas, as ideias, as tradições que você fez, que emergiam para certo landscape que não mudava muito, que mudava muito por causa do clima, então eles tinham que sempre mudar o que estavam fazendo. Eles não ficam
presos a modos antigos de fazer. Enquanto que quem veio de pessoas onde a cultura evoluiu num ambiente bastante estável, hoje são muito mais tradicionalistas. Então, é bem essa ideia. Inclusive, o Nathan Nunn usa paisagens, dancing landscapes, para falar sobre isso. E o Scott Page termina o trabalho dele, a palestra dele falando isso aqui. Então, figuring out what to do in a complex situation isn't easy, and even when you do figure it out, what was a good idea today may not be a good idea tomorrow. The lives that we lead are an endless sequence of adaptations on a dancing landscape. And so it is for people with who we collaborate and compete. It is a world in which we live, and that world is, in one word, complex. Poético aí. Tá. Então, eu acho que eu não vou começar isso hoje. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou voltar aquilo que eu pulei, que a gente falou sobre entropia, outras coisas, sobre a história do Asimov. Aí eu preparei um negócio aqui, geralmente que eu queria me lembrar da história. Tá. Então, se você não leu a história, vale a pena ler essa ideia de entropia. E os detalhes, os trabalhos é muito bem escrito. Então, basicamente, são assim, a história começa em aqui está errado, 2061. 2061, o local é a Terra, e tem esses a história é incrivelmente presciente. Isso foi escrito muito tempo atrás, tem muitas coisas que realmente aconteceram com tecnologia. Uma das coisas que não é presciente é usar man, né? Chamar que a humanidade é man. Então, hoje em dia já se tomaria um pouco mais de cuidado com isso, mas o Asimov não podia acertar tudo. Então, tem dois homens lá, e eles cuidam do computador que existe. O computador chama Multivac, é um computador imenso, do tamanho, tem milhas, e é o grande computador que tem na Terra, e esse computador resolveu o problema da energia. Ele criou um jeito, não precisa mais urânio, não precisa mais hidrelétricas, a gente vai usar a luz do Sol, então vai usar só a luz do Sol. Então, eles estão ultra felizes com isso, acabou de acontecer, e... deixa eu tirar isso aqui da frente. Eles estão lá bebendo para comemorar que isso aconteceu, e um deles fala, então está resolvido para todo sempre. E o outro fala assim, não, para todo sempre não, porque tem a segunda lei da termodinâmica. As pessoas começam, não, peraí, mas é bilhões e bilhões de anos. Tá, mas não é para sempre, é bilhões e bilhões de anos. Aí eles estão meio bêbados e um fala para o outro, então pergunta, mas o que vai acontecer depois? Será que daí a gente não consegue, daqui a bilhões de anos a tecnologia vai estar muito mais avançada, a gente pede para os computadores reverterem a entropia e a gente começa de novo. Então, eles fizeram essa pergunta para o computador, how can the net amount of entropy in the universe be massively decreased? Reduzir essa entropia, e o computador meio que dá um barulho lá e fala assim, eu não tenho dados suficientes para responder essa pergunta. E aí, cada pedaço eu não vou contar a história inteira, mas cada pedaço da história passa por um período diferente. Então, aqui, o próximo é uma geração depois. A humanidade quase que não cabe mais ninguém na Terra, então eles foram para esses três aqui, o Geraldine e as filhas dele, Geraldette 1 e Geraldette 2, foram para X-23, que a tecnologia permitiu isso, é uma família. O Multivac, o computador virou Microvac. O Multivac, quase que o ser humano já chegou à singularidade, que chama, que quando a gente já não sabe mais como funciona, é o próprio computador que se constrói. E o Microvac é um computador pequeno que eles têm agora deles, é que nem o desktop, quando primeiro só tinha mainframe, depois teve o desktop. Então, ele tem lá, é relativamente grande ainda, mas cabe na nave dele. E as filhas, ele vai uma conversa lá, ele fala para a filha que um dia vai acabar as estrelas, as filhas começam a chorar, e ele fala assim para acalmar as filhas, vou perguntar para o computador como é que eu posso reverter para as estrelas não acabarem. Ele pergunta para o Microvac, how to turn the stars on again, ou seja, reverter entropia. E a máquina responde de novo, não tenho dados suficientes. Aí passa 20 mil anos,
e tem esse cara aqui, o Vijay e o Lambert. E eu imagino que cada uma dessas coisas deve ter referências que só o pessoal de ficção científica vai entender. Eles trabalham para o Conselho Galáctico. Agora o computador é um computador só da galáxia. A galáxia é um conjunto de estrelas e é um cubo desse tamanho. E eles acabam perguntando ali para o computador se dá para reverter a entropia. O computador não tem dados suficientes. Daí vai mais, a gente nem sabe quantos anos, mas sabe que até o Sol da Terra já virou uma nova quando a estrela expira, então passou alguns milhões de anos. É o Z prime e o W prime. O corpo das pessoas já não interessa, o corpo está em algum lugar tipo Matrix, né? E as mentes estão vagando pelo espaço, de vez em quando se encontram, interagem as mentes de um e outro. O computador agora já é um computador universal, é um globo desse tamanho, de meio metro, né, de tamanho. E o Z prime, a mente do Z prime e a mente do D sub 1 se encontram e falam, mas começa a falar sobre entropia, uma coisa assim, e perguntam para o Universal AC. AC é Automatic Computer. Como impedir que as estrelas morram? Porque parece que essa humanidade já estava aumentando dramaticamente o uso de energia, estava queimando várias galáxias novas cada ano para manter energia. E aí vai o penúltimo passo, a gente não sabe nem quando. O homem, a humanidade já era um, todo mundo já era amalgamado, todo mundo era mesmo, eu era você, você sou eu. Os corpos também estão em algum lugar, que não interessa, a mente, então todos estão em um. E o computador é o Cosmic AC, é um computador cósmico, e ele nem existe em forma de energia e metal, é um computador etéreo, já chegou nesse ponto. E o homem, unidade, todo mundo, se pergunta lá se dá para reverter a entropia, e o computador cósmico fala não tem dados suficientes. E aí finalmente chega na última parte, o homem já faz parte do computador, homem e computador já são a mesma coisa, já são etéreos, não são mais matéria. E eles perguntam lá, e já está meio que tudo acabando, está ficando tudo homogêneo, até a diferença entre homem e máquina não tem mais diferença nenhuma. Can this chaos be reversed e começar tudo de novo? E aí, finalmente, vem a parte final, quando já tudo acabou, entropia máxima está chegando, não tem mais matéria em lugar nenhum, toda a matéria que tem, toda a energia, quer dizer, tem a mesma matéria e energia que tinha no começo, pela primeira lei de termodinâmica, mas tudo de forma que não dá para usar de forma nenhuma. Eles já usaram toda essa maravilhosa tecnologia que eles fizeram para espremer as galáxias, espremer o hidrogênio, tudo que tinha de energia em todo o universo, e não dá. E o restinho de energia que tinha, quando já estava chegando no final, entropia máxima, o computador, o ser humano, a entidade que tinha, usou esse restinho de energia para perguntar se dá para reverter a entropia, e a resposta era: você tem que pegar mais dados, então pegue mais dados. Aí o computador, com o último esforço, coletou os dados, disse: sim, agora eu sei o que precisa fazer. E daí, então, no último instantezinho, ele fez o que tinha que fazer para reverter a entropia. E eu vou estragar o negócio para quem não lê, mas a última frase é assim: let there be light. O computador falou let there be light, que é como começa a Bíblia, Gênesis, né? Fiat lux. E Deus falou que haja luz. Começa a Bíblia, alguma coisa assim. Então, e aí começou todo o universo de novo. A gente vai um Big Bang a partir daí. Então, interprete isso como você quiser, mas é interessante do ponto de vista de entropia. Então é isso. Eu vou parar aqui e fica assim. Então, a parte do meio interessante do Scott Page
ouçam, eu acho que é a palestra 3 dele. Eu faço isso na próxima aula e a gente vai falar sobre HPE de economia e complexidade, são compatíveis, não são. É o último tema nessa introdução, e daí a gente vai partir para alguns dos papers e outras coisas. Alguém tem algum comentário, alguma questão? Então, ótimo. Então, vamos lá. Bom carnaval para vocês. Você também, professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, professor.